Seja bem-vindo mais uma vez aqui na Caturité. Boa tarde, Josmar, Joãozito, companheiro, esqueci teu nome, Renato. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Caturité. Uma alegria voltar aqui a casa. Vejam só, dizer que, de fato, nós resolvemos ajuizar essa ação contra a Câmara Municipal de Campina Grande, melhor dizendo, um mandato de segurança impetrado contra o atual presidente Marinaldo Cardoso e contra os membros da mesa diretora eleitos ilegalmente para o biênio 23-24, porque entendemos que esse é um dos papéis que o pessoal deverá cumprir a partir de agora, durante os próximos anos aqui em Campina Grande. Participamos do processo democrático de 2020, com muita alegria, com muita honra, obtivemos 5.241 votos, proporcionalmente a melhor votação do PSOL, tanto em Campina quanto em João Pessoa, a melhor votação quantitativamente do PSOL aqui em Campina Grande. Então, nós entendemos que saímos gabaritados para cumprir esse papel de fiscalização tanto do Poder Executivo quanto do Poder Legislativo aqui em Campina Grande. E aí, eu, na condição de advogado, verifiquei que a lei orgânica do município foi violada, na medida em que se propôs essa antecipação da eleição da mesa diretora. A lei orgânica, agora o artigo especificamente, me parece que é o 33, se não me engano, prevê especificamente que essa eleição da mesa diretora deve se dar com a possibilidade de inscrição de chapas até 24 horas antes do pleito, não é? Então, seria impossível que os vereadores inscrevessem chapas 24 horas antes do pleito, que se deu no dia 1º de janeiro, até porque eles sequer tinham sido empossados, né? Isso é uma conclusão lógica a que nós facilmente chegamos. Além disso, Josmar, Joãozito e Renato, o fato é que o próprio regimento interno da Câmara de Vereadores, ele prevê, e agora o artigo também não vou saber de cabeça, mas depois a gente vê lá na peça do mandato de segurança, que essas eleições para o segundo biênio devem acontecer na última sessão ordinária do segundo ano da legislatura, ou seja, uma sessão ordinária que só vai ocorrer lá em dezembro de 2022. Então a gente, por um lado, lamenta o fato de que seja necessário judicializarmos a política, é algo que de fato é alvo de bastante críticas, essa judicialização da política, mas o fato é que a Câmara não colaborou. O presidente Marinaldo, infelizmente, não colaborou e foi necessário, fatalmente, que judicializássemos essa eleição, Repito, na condição de fiscais do Poder Executivo, na condição de fiscais do Poder Legislativo, uma atividade, uma ação, Josmar, que poderia ser manejada por qualquer outro partido, inclusive pode e deve ser manejada por um dos parlamentares de oposição que votou contra essa teratológica antecipação. Desde já parabenizo aqui os vereadores Anderson Almeida, Olímpio Oliveira e João Oliveira, que votaram contra essa antecipação teratológica, mas enfim, então, do ponto de vista técnico, são essas as nossas justificativas. Do ponto de vista principiológico, a gente entende que houve aí uma mácula ao processo democrático, houve uma mácula a necessidade de se respeitar a periodicidade eleitoral, não é? Ou seja, como é que você elege alguém que vai começar a exercer um mandato só daqui a 2 anos? Se isso virar moda, complica a situação, Não precisava ter eleições de 2 em 2 anos, bastava juntar tudo num período só, e aí a gente já teria eleito, por exemplo, o presidente da República, que vai tomar posse ali já a partir de 2023. Então, não deixa de ser também, Josmar, Joãozito e Renato, uma ação pedagógica, que nós estamos tentando fazer para que a Câmara se qualifique, Infelizmente a gente não tem ainda representantes do PSOL aqui na casa de Félix Araújo, mas repito, isso não impede que a gente, na condição de partícipes do processo democrático, faça a fiscalização necessária. Estamos conversando com Olímpio Rocha, advogado, foi candidato a prefeito de Campina Grande pelo PSOL. Olímpio, caiu em qual vara? Vara da Fazenda, Vara de Fazenda Pública, segunda vara de Fazenda Pública, não é? Aqui em Campina Grande temos 3 varas, deve estar concluído para decisão na segunda vara de Fazenda Pública, A gente aguarda a decisão do juiz ou juíza responsável, não sei quem é o magistrado que está responsável pela unidade judiciária nesse momento, mas o fato é que
provavelmente o juiz vai conceder antecipação de tutela ou vai determinar que as autoridades impetradas sejam ouvidas. No caso, Josusmar, tanto o atual presidente Marinaldo Cardoso quanto os 6 ou 7 vereadores eleitos para o biênio 23, 24 São e pouco. 7. São 7, né? Então todos eles foram colocados por nós do PSOL na condição de autoridades impetradas. Então todos deverão se pronunciar nesse processo, né? Então, obviamente, daqui para 2023 certamente teremos uma decisão, né? Lindo, seja bem-vindo aqui ao RC Notícias da Rádio Caturité. Aqui tem espaço para todos e todas. Eu gostaria de saber como você está falando aí da Câmara, como tem acompanhado a atuação da Casa de Félix Araújo, os nossos vereadores? Pois é, Joãozito, a gente participa, né, do processo democrático em Campina já há bastante tempo. Eu, no meu caso pessoal, né, como advogado popular, como professor universitário, obviamente que acompanho aqui o processo democrático na cidade como campinense nato, né, há bastante tempo e resolvi somente entrar de fato na política para valer, entre aspas, digamos assim, ano passado, quando fui candidato a prefeito. Mas o fato é que já há uma grita, digamos assim, de há muito, dando conta de que, infelizmente, os nossos vereadores e vereadoras não vinham correspondendo às expectativas de atuação forte, né, que todos nós campinenses temos, né? Esperamos que, a partir dessa nova legislatura, essa realidade mude, né? Já de início, é óbvio que a gente fica até um tanto quanto mais animado, porque já vemos que houve a eleição, né, da nossa querida companheira Jo Oliveira, primeira vereadora negra da cidade, certamente fará um mandato brilhante. O companheiro Anderson Almeida, que está na oposição também, um advogado muito atuante, certamente fará um mandato bom. O próprio vereador Olímpio Oliveira, a gente reconhece que é um parlamentar de atuação destacada, né? Todos esses 3 parlamentares que nominei agora estão no campo das oposições. Esperamos que os demais 20 vereadores, né, sem demérito a nenhum deles, a nenhuma delas que foram eleitos para essa legislatura, comecem a mudar essa realidade da Câmara, né? E não sejam um penduricalho, digamos assim, do Poder Executivo, que façam um papel de fiscalização, não é? E esse papel de fiscalização pode e deve ser feito não só pelos parlamentares, como por todos nós da sociedade campinense, né, por todos os demais partidos, né? Fica aqui a conclamação, né, para que todos os partidos, né, todos os que têm interesse, obviamente, em fazer esse tipo de fiscalização, a façam de forma efetiva. A gente espera que essa próxima legislatura seja mais atuante nesse sentido. Ok, a gente vai ao rápido intervalo comercial, João, e daqui a pouco a gente volta para falar mais um pouco sobre política, sobre os próximos passos aí do PSOL, do próprio Olímpio Rocha, como é que ele está vendo o secretariado do prefeito Bruno Cunha Lima, as primeiras medidas do Poder Executivo, e até um pouco sobre o governo Jair Bolsonaro. Então vamos começar com os nossos apoiadores por aqui pelos estúdios. Colégio Autêntico e você sempre autêntico. 25 anos, matrículas abertas até o dia 15. Você pode efetivar a sua matrícula, a matrícula do seu filho, com desconto, né? Tem desconto para você lá no Colégio Autêntico. 5% de desconto até o dia 15. O endereço é Rua Severino Verônica, 117, no Alto Branco. Telefone 33420044. APSEP Saúde, sua melhor escolha, o melhor convênio de descontos na área de saúde aqui na Paraíba. Você liga 3321-8363 e o endereço é Rua Epitácio Pessoa, número 87. Alô? PET Mais Vida, plano Tudo de bom, saúde querido? animal. Você liga 2153-4373, na Rua Epitácio Pessoa, 87, primeiro andar. Eu sei quem é janeiro. Armazém das Mildezas Atacado, completo sortimento Como é? de material escolar, aviamento, brinquedos, Paulinho. utilidades domésticas, material para escritório, perfumaria, Tudo bom, acessórios para informática e muito mais. Na Rua João Pessoa, de 527 a 531, telefone 3322-4356, direção de Cavalcante
e Dona Jerusa, quem nós abraçamos, nossos parceiros. E o Saldão lá de Gilberto Bicicletas continua agora no mês de janeiro, o feirão, o Saldão do feirão de bicicletas, melhor dizendo. Tudo sem entrada e sem juros nos cartões. São 2 endereços, na Tasso Salles 38 e também na Peregrino de Carvalho 142, telefone 3341-3726. E grande giro autopeças. Tudo o que você precisa para seu veículo, seja nacional ou importado. Na rua Luiz Soares 68, telefone 3321-8735. Um empreendimento de Balduino Neto e Patrícia. João Capim, vamos no intervalo de 1h30. Foi aonde, em janeiro? É um posto aí, é Santo Antônio, né? O problema é que o nosso povo ainda vota errado demais. Complicado. Tem vereador lá que é só balançando a cabeça. Então você foi no posto e o posto está fazendo... Infelizmente, boa parte ali não tem muita noção do que fazer. A culpa dele está lá, quem é? Pois é, não deixa de ser também do povo, né, Joãozito? Fica complicado. É dinheiro. Certo. Eu vejo as coisas. O eleitor também é culpado porque ele disse. Então não está fazendo outros exames, é isso, é? Isso eu ouvi. Sim. Não foi pessoa que me disse, foi eu que ouvi. Eu vou ganhar o quê? Não, eu fui candidato, obviamente vocês sabem disso, né? E recebi também algum tipo de pedido nesse sentido, mesmo sendo público e notório que a gente não tinha absolutamente nada, nem que quiséssemos, e obviamente não iríamos querer, né? Agora também tem outro lado, eu penso o seguinte, né? Se o cara, ele tem, o candidato tem consciência eu queria fazer um exame específico, de que ele qual era o exame poderia colaborar para não fomentar esse tipo de situação, mas boa parte também faz questão. Para ser feito. Então, trabalha 4 anos juntando para na eleição. Uma via de Como é que se explica você gastar exame de sangue, pronto. Aí não está fazendo porque a prioridade é R$1 milhão para reais, 1.500.000 para ganhar uma campanha para vereador aqui em Campina Grande. Justifica. É o posto do Santo Antônio. Nem o salário vai cobrir depois, né? Nada. Mas tem outras vantagens. Só pode ter. Só pode ter, Joãozito. Eu acho que a explicação é nessa linha. Rua, né? Infelizmente a gente vê que não da rua? não aí tem. A gente não vai com esse perfil assim, é difícil. Fica realmente complicado. Mas vamos fazendo, né? A nossa parte aos pouquinhos. Né? Né? É o beija-flor, né? Tá certo. Eu vou dizer aqui. Levando a aguinha aos pouquinhos, né? Para apagar um incêndio. Tá fazendo a parte dele. Eu entrei agora nesse boi de fogo, como se diz, mas estamos aí. Tá Né? certo. E tá na chuva para se molhar. Tudo de bom. O pior também é que eles é tudo ladrão. Todo político é ladrão. Não é assim também. Não, de forma nenhuma. Me diga uma coisa, se fosse todo mundo ruim, pode ser. É claro. Pode ser uma Não é possível. Não é possível. Toda regra tem exceção. Concordo com você. Concordo com você. Essa... Tem jornalista ruim. Não, de quem quiser. Advogado como eu. Telefone ao vivo. Manda abraço. Estamos de volta com o nosso RC Notícias aqui na Caturité de Campina Grande, Paraíba, FM 104.1, em nome da Rede Farma, a farmácia do menor preço, tem perfumaria e o delivery 3315-6565, 3315-6500. Voltamos a Pois é, vamos voltar a conversar. Recebemos vários telefones aqui de ouvintes, mas vamos dar continuidade. Depois a gente. É Janeiro, lá de Pimentel, lá do Santo Antônio, está reclamando que o posto de saúde lá da rua Santo Antônio Zé Pinheiro, ali na rua Severino de Branco, né, aqui próximo ao Plínio Lemos, tem uma demanda muito grande, né, de exames, hemograma, exame de sangue, outros exames, e o posto lá não está dando adiantamento, porque disse que está se preocupando mais com a questão da Covid-19. Inclusive ela disse, né,
quem não tem Covid e vai se preocupar só com Covid, mas existem centenas de doenças que a gente precisa também de fazer exame e de tratamento. Está dando o recado aí da Janeide Pimentel. Olha, eu aviso até para ela que nós estamos tentando uma conversa aqui com o secretário de Saúde do município de Campina Grande, Felipe Reu, e, se possível, né, ele chegando a nos conceder essa entrevista, esclarecendo esses problemas. Pois é, Olímpio, em relação ao governo Bruno, já que o senhor participou de muitos debates, né, em relação ao Bruno Covas, como é que você vê essas primeiras medidas, pelo menos do primeiro escalão, praticamente manteve 70%, 80% do governo de Romero Rodrigues? Pois é, Josmar, obviamente ainda é muito cedo para a gente fazer algum tipo de avaliação mais perfunctória, por assim dizer, quanto aos primeiros passos do governo de Bruno Cunha Lima, mas o fato é que já é possível apontar um detalhe, inclusive eu fiz uma publicação nesse sentido nas redes sociais que teve uma repercussão bastante grande, que é o fato de que, infelizmente, a gente ainda tem uma grandíssima maioria de homens no primeiro escalão da Prefeitura de Campina Grande, enquanto, se não me engano, pelo menos na última contagem que eu fiz, temos apenas 4 secretárias, não é? A secretária de Ciência e Tecnologia, de Obras, não é? Que são as duas que me vêm à mente. Desenvolvimento Econômico, a Rosália Lucas. Exato. Qual é a outra? Agora não me vem à mente qual seria a quarta, mas eu fiz essa contagem. No primeiro escalão. Tá bom. Tem a sub da educação, que é Socorro, né, Siqueira? Sim, né? sim. Siqueira, Pois é. Escalão, né? Então veja só, o fato é que, por exemplo, durante a campanha, Josmar, uma das nossas propostas era no sentido de que nós teríamos no mínimo 50% de mulheres no nosso primeiro escalão, né, a paridade no nosso primeiro escalão, como uma forma, obviamente, de nós reconhecermos, né, que é preciso ainda andar muito para que atinjamos uma política de igualdade, uma política que valorize as questões relativas a gênero, não é? Não temos, infelizmente, no primeiro escalão do governo Bruno Cunha Lima nenhuma pessoa negra, não é? O que também denota que há ainda muito a ser atingido para que há muito a ser buscado para que atinjamos uma igualdade mais firme, né, do ponto de vista simbólico também, né? Não se trata apenas de você prometer lançar mão de políticas públicas afirmativas, que são essas políticas públicas de inclusão social, né, racial e de gênero, se você na prática não faz com que isso seja realidade, né? Então, uma primeira crítica que a gente fez foi nesse sentido e, obviamente, como eu disse na minha primeira fala, nós permaneceremos atentos para fazer a fiscalização do Poder Executivo, né? Principalmente nesse momento em que a pandemia me parece estar aí numa crescente, não é? Muitas pessoas continuam sendo infectadas por esse vírus, né, mortal, né, muito por irresponsabilidade do próprio governo federal, eu diria, a grande irresponsabilidade é do governo federal, que não consegue sequer comprar seringas, e do governo federal que continua na figura do presidente a negar a pandemia, né? Essa foi uma crítica que fizemos de forma muito veemente durante a campanha, com muito orgulho, com muita alegria. Eu não tenho modéstia, né, para dizer que fui o único candidato a prefeito que trouxe esse debate de forma concreta, né? O debate que precisava ser feito contra a necropolítica posta em prática pelo governo federal, não é? E obviamente que o que acontece em Brasília tem reflexo direto aqui em Campina Grande também. Campina faz parte do Brasil. Então nós fizemos esse debate durante a campanha eleitoral, continuaremos fazendo esse debate e fiscalizando, Josmar, as ações do Poder Executivo e a do Legislativo, como por exemplo já começamos a fazer com esse mandato de segurança. A respeito do chefe da nação, ele um dia concede uma entrevista acusando toda a imprensa é culpada de muita coisa, segundo ele. Diz que o Brasil está quebrado. No outro dia, ele, não, o Brasil está bem, isso é a imprensa, não sei o que e tal. Assim, o diálogo, a conversa dele, ou não existe um diálogo, parece que não existe, o que vem à cabeça ele diz, falta
na sua visão, você como estudioso, um preparo maior, porque o bom da democracia é você ter a capacidade de ouvir o contraditório. Claro. Mas ele não aceita. Exato. Ele diz logo que você é esquerdista, que você pode nem ser. E se for, o que tem? Exato. É um direito seu? Claro, claro. Né? Como Vejamos, você vê somos uma essa democracia. questão aí, Né? Somos democracia. Né? Você toca num ponto interessante, Joãozito. Veja, não falta mais preparo, falta um mínimo preparo. Né? É um governo de nécios, é um governo de incompetentes. Né? Você vê o ministro da Saúde que recentemente disse que nós teríamos a vacina só no dia D e na hora H. O pessoal até brincou aí nos grupos de WhatsApp de Campinas que o maior São João do mundo também está confirmado para o dia D e para a hora H. Né? Ninguém sabe quando, né? Ninguém sabe quando é que vai vir essa vacina, né? E um ministro da Saúde, que é o diretamente responsável, né, por colocar em prática essa logística, ele que se apresenta como um grande AIS da logística, né? Ele que se apresenta como um general especialista em logística, não consegue sequer dizer quando é que teremos o início da vacinação aqui no nosso país, quando os países aqui da América do Sul, Argentina, Uruguai, né? Todos os países da Europa praticamente, Estados Unidos e Canadá já iniciaram essa vacinação. Então, eu costumo dizer, inclusive, algo que eu disse durante a campanha eleitoral, algo que eu venho dizendo desde antes da eleição do despresidente Bolsonaro, como eu sempre o chamo, é que ele não deveria sequer ter tido a candidatura deferida à presidência da República. É o cara que vocifera contra a democracia, o cara que diz que é a favor da ditadura e ele se aproveita, né, digamos assim, dessa entre aspas, falha na democracia para lançar-se candidato e começar a desmontar tudo aquilo que a gente construiu a duras penas aí ao longo de um processo de redemocratização recentíssimo, né? Agora, recentemente, anteontem, tivemos o anúncio de que a Ford está finalizando os seus trabalhos aqui no nosso país, né? Milhares de empregos que se vão. E aí o fato próprio Banco do Brasil também. O Banco do Brasil também dando a notícia de que vai fechar uma série de agências, a Caixa Econômica Federal, né, o presidente da Caixa dizendo que vai criar um novo banco privado e vai vender as informações dos beneficiários do auxílio emergencial a esse banco privado, ou seja, a Caixa obrigou as pessoas a estarem numa fila, né, em filas gigantescas, espalhando a pandemia, facilitando a infecção pelo novo coronavírus, né, em nome de obter um lucro, né, que traduz aí o que a gente vem chamando há muito tempo de necropolítica, é a política da morte. É um governo que lança mão de práticas que, ao fim e ao cabo, pretendem aí dizimar a população mais pobre do país, a população favelada do país, a população negra do país. Isso é inadmissível, isso é inaceitável, meu caro Joãozito. Ok, e os próximos passos aí do pessoal? O pessoal em Campina Grande, embora você de última hora aí foi candidato, teve uma votação, eu acho que acima da sua expectativa, mas São Paulo foi para o segundo turno, fez Belém do Pará, né? Isso e outras cidades o pessoal pontuou bem, mas qual o projeto aí do pessoal? O pessoal vai ser o PT das antigas, não? Pois é, Josusmar, existem análises para todo gosto, né, acerca de quem é que se saiu melhor nesse último pleito, né? Aqui em Campina, você bem falou, né, nós acabamos tendo uma candidatura que só foi definida nos 47 do segundo tempo, além no último dia mesmo, no dia da convenção, dia 16 de setembro, que nós acabamos decidindo lançar a candidatura própria, né? Foi uma candidatura feita praticamente sem recursos, né? E eu recebi do pessoal exatamente 30 mil reais, não é? Não eu, mas obviamente o CNPJ da minha candidatura. Nós tivemos uma política de arrecadação de contribuições que conseguiu aí juntar mais ou menos 15 mil reais, mais ou menos também 20 mil reais que o PSB recebeu a partir da nossa querida companheira de chapa Sheila Campos. Então, resumindo a história, nós conseguimos uma votação histórica para o pessoal aqui em Campina Grande, histórica para o pessoal
na Paraíba, sem praticamente nenhum recurso. Comparativamente, né, o candidato que ficou à nossa frente foi Bolinha, que teve pouco menos de 10 mil votos, declarou ter gasto mais de R$1 milhão, né? Então, isso sem falar, obviamente, nos outros 3 candidatos que também tiveram campanhas milionárias para obter os votos que obtiveram, né? Então, vejam, a nossa intenção aqui, Josumar, é fazer um trabalho de formiguinha, né? É começar a organizar seminários para apresentar ao pessoal, as pessoas que queiram se filiar, as pessoas que queiram entrar na militância social, as pessoas que queiram participar dos nossos núcleos, por exemplo, de gênero, de raça, não é? Nossos núcleos jurídicos, né, por exemplo. Então a gente vai, a partir desse ano, com certeza absoluta, começar a fazer esse trabalho de formiguinha para mostrar o que é o pessoal, as pessoas. Infelizmente, a gente é alvo ainda de muitas fake news, dando conta de que seríamos um partido que defende coisas absurdas, coisas que não acontecem na prática, né? Então somos alvos ainda de muitas fake news nesse sentido. Eu tenho plena convicção, Josumar, que esses 5.241 votos que nós obtivemos, eles infelizmente, boa parte não adveio, por assim dizer, das classes mais pobres, né? Não adveio das periferias da cidade, porque a gente não teve condições, né, logísticas, estruturais, de fazer uma campanha mais ramificada, por assim dizer, mais capilarizada. Então a gente quer conquistar o voto, né, dessas classes mais baixas, porque é para elas que o programa do nosso partido é voltado, né? Nós tivemos voto, né, digamos, desse campo de classe média um tanto quanto mais ligado às universidades, né, ligado, né, à produção acadêmica, e dos nossos objetivos é capilarizar o partido, né, fazer com que a gente chegue aonde infelizmente não chegamos nas últimas eleições e nos organizarmos para, nas próximas eleições, conseguirmos eleger aí os nossos primeiros representantes no Estado, né? A gente infelizmente ainda está numa ilha. O pessoal na Paraíba, infelizmente, ainda não conseguiu eleger ninguém, enquanto, né, praticamente em todos os outros estados. No Nordeste já temos representantes, né? Pernambuco tem, a vereadora mais votada do Recife é do PSOL, né? Natal tem também vereador, né? João Pessoa ficou faltando um pouquinho ali, 1.000 e poucos votos para eleger o primeiro vereador, e a gente vai fazer o trabalho, né, para conseguirmos atingir esse objetivo. Vamos fazer uma pequena pausa para você tomar um cafezinho, viu? Enquanto isso a gente vai registrando aqui os nossos apoiadores. Supermercados Ideal, gente da terra como você. Ideal é coisa nossa. Líder Autopeças, tem peças para motores, caixa de marcha, direção, suspensão, freios e embreagens. Líder Autopeças na rua Índios Careris, de 93 a 95. Telefone 3321-2793, direção do meu amigo Belisman. Quilantas e Noções, material elétrico, hidráulico e ferragens, qualidade e melhor preço. Quilantas e Noções na rua João Pessoa, direção do amigo Lindaci. Contrate os serviços da J Laboro Condomínios, assessoria contábil e jurídica, prestação de contas, cobranças, auxílio em assembleias, síndico profissional, sob a direção do contador responsável Alberto Vasconcelos, na rua Joaquim da Silva, Barbosa da Silva, perdão, número 55, no Catolé, fone WhatsApp 3337-7395. Você falou aí no crescimento do partido, e em São Paulo a disputa é bem acirrada, né, na prefeitura lá de São Paulo, o Boulos, né? É verdade, Joãozito. Boulos foi um sopro de esperança, né? É um grande sopro de esperança. Partiu como candidato mais jovem da história do Brasil à presidência da República em 2018. Sofreu muito com o que a gente chama de voto útil, né? As pessoas que não acreditavam que ele pudesse crescer naquela candidatura à presidência resolveram votar contra Bolsonaro, escolhendo Haddad ou Ciro. Eu, em menor medida, penso que sofri isso também aqui em Campinas um pouco, né? Tínhamos duas candidaturas do campo de esquerda e de centro-esquerda, eu e o deputado Inácio Falcão representávamos essas duas candidaturas, e eu penso que
algumas pessoas que tenderiam a votar conosco resolveram votar no deputado Inácio porque achavam que de alguma maneira ele tinha mais estrutura, né, e mais condições de disputar as primeiras colocações, né. Do ponto de vista estrutural isso era lá a verdade, né, mas do ponto de vista partidário, do ponto de vista ideológico, a gente entende que esse não é um raciocínio que deva ser, digamos assim, protraído no tempo para frente, né? Mas voltando a Boulos, então ele vem, depois de 2 anos, a ser candidato a Erundina, né? Nossa querida conterrânea Luísa Erundina, como candidata a vice-prefeita, ela de Uiraúna. Boulos, que é filho de uma médica campinense, né? Doutora Ivete Castro Boulos, né? E eles representaram então a Paraíba contra a extrema-direita em São Paulo, né? Então Boulos ele se cacifa, obviamente, para ser esse grande representante das esquerdas a partir de então. Há uma pergunta que eu gostaria que você esclarecesse. O nosso povo ainda vota mal ou os eleitores são influenciados, entre aspas, para continuar na mesmice? Ô, Joãozito, nós conversávamos inclusive em off um pouco sobre isso, né? Veja bem, eu entendo que é uma via de mão dupla, como se diz, né? Eu acho até que essa responsabilidade é maior dos próprios candidatos, dos próprios políticos, porque se o cidadão tem condições, né? Se o candidato a vereador, a prefeito, ele oferece um dinheiro para o cidadão que está numa situação de pobreza extrema, o cara que não tem condições de pagar a sua conta de luz, sua conta de água, né? E o cara vai aceitar, né? Se eu, graças a Deus, tenho minhas condições de pagar minhas contas, mas se eu tivesse numa situação de extrema pobreza, eu aceitaria e seria grato e talvez me sentisse na obrigação de retribuir o favor votando. Então é preciso que os próprios políticos, os próprios candidatos parem de oferecer isso, né? É preciso que a gente tenha aí uma revolução, digamos assim, do ponto de vista das práticas ideológicas, inclusive, né? Os que estão, os mandatários, seja no executivo, seja no legislativo, muitas vezes acham que estão ali por direito, né? Acham que estão ali por direito hereditário, digamos assim, principalmente aqui em Campinas, em que a gente hoje tem um prefeito que é parte de uma família que está há décadas no poder, assim como o vice-prefeito também é parte de uma família que está há décadas no poder. Às vezes essas pessoas acham que tem um direito hereditário e não é bem assim, né? É preciso a gente começar a mudar esse tipo de pensamento, não é? E muitas vezes as pessoas dizem que, ora, é normal que eu sou médico, meu filho quer ser médico, é normal, eu sou advogado, meu filho quer ser advogado. Sim, é normal, mas aí, contanto que você que seja advogado ou médico na esfera privada, né? Que não vá mexer com o dinheiro público, que não passe a achar que aquilo que é público é seu, não é? Então, eu diria, né, para resumir a resposta, que é uma via de mão dupla. Tanto os eleitores precisam ter mais condições, mais consciência para negar esse tipo de voto comprado, né, como os próprios candidatos precisam também ter a consciência para parar de oferecer. É por aí. Paulinho, para encerrar, você também é dedicado à questão da defesa dos direitos humanos. Como é que estão essas bandeiras aí? Como é que você vê a política do governo, né, de liberar o porte de arma, de liberar a posse de arma para as pessoas, de querer reduzir a maioridade penal, né, dos nossos jovens? Como é que você vê a questão também do sistema penitenciário brasileiro? Pois é, Josmar, você bem lembra, né? Eu sou membro também do Conselho Estadual de Direitos Humanos, né, que é esse colegiado de pessoas que atuam na área, né, sejam elas indicadas por órgãos públicos, como o Ministério Público, Defensoria Pública, né, o próprio Tribunal de Justiça, o Governo do Estado. Eu sou indicado pelo CECID, que é uma ONG aqui de Campinas, Centro de Cidadania e Direitos Humanos, Centro de Educação Cidadã e Direitos Humanos, e lá no Conselho Estadual de Direitos Humanos a gente pauta todos esses temas, né? Veja, fui também o primeiro coordenador do Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura aqui no Estado, que tem a função de fazer inspeções no nosso sistema penitenciário, no nosso sistema socioeducativo, e especificamente em relação a esse ponto, veja você, nós temos hoje em torno de 13 mil pessoas presas no estado da Paraíba, não é? Um estado da Paraíba que tem 4 milhões de pessoas, né, mais ou menos, né? Nossa população de 4 milhões de pessoas tem 13 mil presos.
Portugal, que é um país, todo mundo sabe, europeu, tem aí por volta de 12 milhões a 13 milhões de pessoas vivendo lá em Portugal, e tem o mesmo número de população carcerária que a Paraíba. Então veja só, o triplo de pessoas, né, que vivem em Portugal em comparação à Paraíba, e o mesmo número de pessoas presas. Então isso para mim denota, só para concluir... Só dar um dado aqui para você, para ilustrar mais, a venda de armas de fogo no Brasil cresceu 200%. Pessoas comuns, cidadãos comuns, foram 45.733 pessoas que adquiriram arma de fogo. Pois é, Joãozito, vou chegar lá, mas só para finalizar esse raciocínio do sistema carcerário, e para falar do Brasil, quase 1 milhão de pessoas presas, das quais 40% não têm sentença, ou seja, podem ser inocentes, né? Então a gente precisa repensar drasticamente a nossa política de guerra às drogas, por exemplo, a política, enfim, carcerária, para que a gente diminua esse número, essa superlotação. Eu andei em praticamente todos os presídios do estado, né, e sei a realidade que não ressocializa ninguém, né? Sobre armas, por exemplo, a gente está vendo aí, espero que não aconteça, os Estados Unidos, dita maior democracia do mundo, em vias de entrar numa guerra civil por conta de um maluco, que é o presidente Donald Trump, que está incitando, né, a população para que não aceite o resultado das eleições de lá, e aquilo ali é uma bomba chiando, né? As pessoas têm armas até os dentes, como se diz. Então, se, né, o palito de fósforo for riscado e essa bomba explodir, vai ter uma guerra civil que vai ser foco de milhões de mortes, infelizmente, se for o caso, né? E mortes essas que serão oportunizadas por essas armas de fogo, né, que as pessoas têm em casa. Imagine uma realidade como essa se repetindo, né, sendo emulada aqui no Brasil a partir do ano que vem, quando esperamos que Bolsonaro saia de uma vez por todas da presidência. Esperamos que não aconteça, mas é um risco que a gente corre. Mas ele disse que se sair e a votação for digital, é fraude. Ele quer que volte aos moldes das cédulas, como acontece lá nos Estados Unidos. Só que ele disse que lá também houve fraude. E aí? É uma loucura, né? Infelizmente a gente tem que chamar as coisas pelo nome, né? É um louco, porque, veja, ele disse que houve fraude no primeiro turno das eleições de 2018 e até hoje não apresentou nenhum tipo de prova. Aliás, nosso presidente nacional, Juliano Medeiros, do PSOL, apresentou uma interpelação ao STF, junto ao STF, pedindo que Bolsonaro diga quais são as provas que ele tem para dizer que as eleições foram fraudadas, não é? Nós esperamos aí que esse tipo de ação, esse tipo de provocação à justiça faça com que haja aí, digamos assim, uma diminuição no nível de loucura desses mandatários que a gente tem, todos na linha também do amalucado Donald Trump lá, que está em vias de fomentar uma guerra civil nos Estados Unidos, né? Então, veja, os direitos humanos, eles servem, né? Os direitos humanos não é uma instituição, não é um corpo, digamos assim, concreto de pessoas. Os direitos humanos são uma série, como o próprio nome diz, de direitos e garantias fundamentais que servem para que a gente lute por igualdade, lute por mais solidariedade, né? Para que a gente lute por mais condições dignas para as pessoas viverem, né? Então, não poderia deixar muito claro que nós lutamos, né, por menos armas na sociedade. Uma das nossas propostas de campanha era, por exemplo, dar condições à Guarda Municipal para ter melhores condições de trabalho, mas sem armas de fogo, porque isso é exclusividade da Polícia Ostensiva, da Polícia Judiciária do nosso Estado, a civil e a militar, e, portanto, é nessa linha que a gente pretende atuar a partir, assim, desde sempre, né, Josumar, e ao longo dos próximos anos. Ok, Olimpo, muito obrigado pela participação e volte sempre. Josumar, obrigado. Joãozito, obrigado. Renato, fico sempre à disposição. É bom que a gente tenha espaços como esse, né, para ouvir nós que somos desse campo de esquerda, às vezes tão alvo de fake news, como eu disse aqui no início, né? Precisa a gente desmistificar muita coisa e deixar claro para a população que a esquerda, ela tem propostas concretas, sim, para a população de Campina Grande, da Paraíba e do Brasil. Obrigado.
Ok, vamos ao intervalo? Vamos, deixa eu só registrar, obrigado, Olímpio. Valeu, José. José. Volte sempre, como o Márcio falou. Agradecer aqui aos amigos lá do Lava Jato e Estacionamento do Gago. O próprio Gago, né, o Edivaldo.